Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ariane, professora de Ciências. Estou gravando essa aula para a 8ª série da Educação de Jovens e Adultos da MF Vila Tomazinho. Vamos para a nossa aula, então? Olha só, para a aula de hoje, o planejamento é a correção da atividade da aula anterior. Recebi muitas atividades pelo WhatsApp, vi que a maioria realmente entendeu aí o conceito, a diferença das 3 grandes áreas das ciências, a química, a física e a biologia, mas vou fazer a correção detalhada com vocês, tá? Que é a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Olha, então nessa atividade 1, nós estudamos, as grandes áreas das ciências, em especial o estudo da química e da física. Então, nesse texto que nós já tínhamos lido na aula passada, ele coloca quais são os principais objetos de estudo da química, da física e da biologia, porque as ciências é uma área muito grande, então ela é dividida em vários ramos, né? Então, a química é a ciência que investiga a composição, as propriedades e as transformações da matéria, né? Então, ela está preocupada com a constituição da matéria e suas propriedades. Já a física, ela também se preocupa com as propriedades da matéria, mas ela está focada nas transformações e como que essa matéria interage com a própria matéria e em relação a alguns fenômenos. Que fenômenos? Luz, calor, eletricidade, magnetismo, né? Então, essa é a área de concentração da física. Já a biologia se preocupa com o estudo dos seres vivos, né? Então, estuda as diferentes formas de vida, seja microscópicas, como bactérias, ou macroscópicas, né? Vegetais, animais, nosso corpo humano, né? Então, isso é o objeto de estudo da biologia. Bom, tudo isso nós discutimos na aula passada. Vocês deveriam ler esse texto e responder a estas 3 questões. Então, é agora que nós vamos fazer a correção dessa atividade. Então, no exercício 1, ele pergunta quais são as 3 diferentes áreas da ciência. Então, vamos responder aqui. As 3 diferentes áreas da ciência são química, física e biologia. Vou colocar aqui de azul, ó, para destacar a nossa resposta. Pronto. No exercício 2, vocês tinham que julgar as afirmações em verdadeiras ou falsas, de acordo com o texto. Então, olha, a matéria e suas transformações é objeto de estudo da química. É verdade, a química se preocupa com a matéria e suas transformações, né? Então, vou colocar aqui, assim como a física. No segundo, a biologia se preocupa com o estudo dos fenômenos da natureza, tais como luz e eletricidade. Na verdade, não. O principal foco da biologia é o estudo dos seres vivos. Quem se preocupa com os fenômenos, calor, luz, eletricidade, é a física, tá? Então, essa aqui é falsa, ó. Coloquei aí, ela é falsa. Deixa eu deixar de azul para vocês, para destacar. Próximo. As interações da matéria são melhor compreendidas através da física. Faltou aqui o parênteses para colocar a resposta. Vou colocar aqui. Então, as interações da matéria realmente são melhor compreendidas através da física. A física se preocupa não só com as propriedades da matéria, mas com as interações da matéria. Então, é verdadeira. E a última, os avanços científicos envolvem a integração entre os conhecimentos produzidos pelas diferentes áreas do conhecimento, com contribuições da química, da física e da biologia. Isso é verdade. Apesar de, na escola, a gente estudar esses componentes de forma separada, né, em disciplinas,
Na realidade, no cotidiano, né, nos estudos, existe uma grande integração entre todas essas áreas do conhecimento, e não só entre as áreas das ciências com humanas também, né? Então, existe essa grande integração. E na questão 3, ele tem uma afirmação, né? Ó, a eletricidade que chega até as residências pode ser obtida de usinas hidrelétricas, onde a força da água é convertida em energia elétrica. O trecho destacado faz referência a qual área da ciência? A química, a física ou a biologia, né? Então, ó, a área da ciência aqui que faz referência é a física, né? Porque tá falando, ó, dessa transformação, dessa conversão em energia elétrica, dessa interação aí entre a matéria, tá? Então, assim, corrigimos a nossa atividade, que era a atividade da aula anterior. Então, planejamento para essa aula é isso, a correção e a discussão da nossa atividade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente continua se falando pelo WhatsApp daqui um pouquinho na nossa aula, tá bom? Beijos, até mais!